Então, só respondendo aí essas perguntas aí referentes à aula passada, o contrato aí de compra e venda de imóvel, tá? De casa, de terreno, prédio e tal, ele vai exigir que você faça aí o registro no cartório de notas primeiro e depois no tabelião, né, de notas, depois você vai levar lá para o cartório de registro de imóveis, onde vai estar certificado que efetivamente você é o proprietário ali daquele imóvel, tá bom? Ah, vamos Vamos aí para a nossa aula de ética, então, tá? Ficou tudo bem respondido aí para vocês? Deixa eu ver se surgiu alguma outra pergunta. Beleza, então, gente, nós estávamos vendo ali na nossa aula de ética que o, o, os aspectos aí das infrações e das sanções disciplinares, né? Essas infrações eles são um rol taxativo. O que significa isso? Que são sanções apenas aquelas que estão listadas aí no artigo 34, ele é taxativo. Se você praticar alguma coisa que a OAB não gostou muito, mas que não esteja aqui nesse rol, ela não vai poder te punir. Tá? É como aquela lógica do direito penal, né? A tipicidade do direito penal, quer dizer, se algo não for crime, você pode fazer aquele ato, não tem problema, tá? É, o mesmo se aplica aí para as questões de sanções, as infrações típicas aí do advogado. Então, o rol lá do artigo 34, ele é esse rol taxativo, se não tiver ali, não é crime, tá bom? Não é crime, não, desculpa, não é infração. Então, é a mesma lógica da tipificação do direito penal, tá? Pois bem, então, estou falando aqui, imaginando que talvez vocês já tenham visto alguma coisa de direito penal, né? Ou estou equivocado? Vocês estão aí no quarto semestre? Já tiveram alguma coisa, uma introdução ao direito penal? Então, uma das coisas, muito provavelmente, que o professor já tratou logo ali no começo, são essas características aí gerais do direito penal, como, por exemplo, os aspectos de tipicidade, né? Só é crime aquilo que está ali. Se tiver um pouquinho diferente, não é crime, né? Por isso que a redação lá dos crimes tem que ser muito cuidadosa. Se tiver uma coisinha um pouquinho diferente, fala, ó, peraí, não foi bem assim que aconteceu. E aí você foge da tipificação e pelo menos, né, em tese, não deveria ser punido. E aí nós vimos ali no rol 34 o que constitui essas infrações disciplinares. Então, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o exercício aos não inscritos e proibidos ou impedidos. O que é essa situação, gente? É aquela em que o advogado está, por exemplo, suspenso, a OAB dele está bloqueada e aí ele continua advogando. Mesmo que seja ali sem assinar, mas ele está ali no escritório recebendo cliente, ele pode? Ah, professor, mas ele nem assinava petição, ele nem assinava contrato, ele só ficava ali dando consulta. Ora, a gente já viu que fazer essas consultas aí, se apresentar como advogado, é exercer a profissão de advogado. Estar ali sentado, se apresentar como tal, ele estaria exercendo. Tá? Mesmo que ele coloque ali um outro advogado para assinar as peças para ele não poderia fazer isso. Tá? Se ele o fizer, ele estará cometendo aí a primeira infração do artigo 34. O inciso segundo vai falar de manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Bastante genérico, né? Seria alguma sociedade, por exemplo, com outros profissionais de outras áreas. Isso também iria descaracterizar a sociedade de advogados ou uma sociedade de advogados registrada na junta comercial, por exemplo, ele não poderia também. Ele tem que fazer o registro da sociedade de advogados lá na OAB. Bom, 3, está em negrito. Está em negrito é importante, é o que cai mais na prova, tá? Da OAB. 3 vai falar o seguinte: valer-se de agenciador de causas mediante participação dos honorários a receber. Que é aquela indicação. Assim, a indicação no dia a dia não há problema via de regra, você indicar um colega. O que você não pode fazer, o que a OAB tenta coibir aí
com essa norma é evitar aquele advogado agenciador, aquele que apenas fica ali agenciando, ele trabalha, na verdade, como um corretor, mais do que como um advogado. Tá? O advogado tem que trabalhar como advogado, não ficar ali só agariando o cliente e jogando para outros advogados trabalharem. Na prática, gente, tem muito advogado que é especializado nisso. Tá? Ele não vai falar que ele faz que ele é apenas um agenciador, mas de fato acontece bastante isso aí. Tá? Agariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros, também aí uma consequência do previsto no inciso terceiro. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fins extrajudiciais que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Então, se você não participou, seria um captador isso, né? A Zilda falou aí, seria mais ou menos um captador, né? Assinar algo que ele não participou, né? Também difícil, né? Acontecer isso. Muitas vezes o advogado assina sem ter participado ou vice-versa, né? Às vezes ele só conferiu, mas vai haver essa limitação dele ficar só assinando peça. Isso aqui é mais com o intuito de impedir que ele finja que conseguiu aquele período de atividade advocatícia. Não sei se vocês sabem, né? Para você se tornar juiz, tem que ter atividade, ter um mínimo lá de participação de atividade no direito, tá? Tipicamente de advogado, ou possivelmente na área na advocacia, né? Então, uma atuação na advocacia. Você tem que demonstrar lá que você participou um período de tempo antes de se tornar juiz. Porque antigamente o pessoal se formava, já entrava no concurso de juiz, e aí você tinha uns juízes lá com 22, uns 3 anos. Né? Então, e sem preparo nenhum, sem qualquer tipo de prática na área forense. Então, se passou a exigir que o juiz, antes dele prestar concurso, ele tem que provar essa prática. E aí o que acontece? Alguns lá tinha o pai lá que era advogado, ele assinava algumas petições para depois demonstrar, mas não sequer participava da elaboração daquela peça. Então essa forma de burlar aí tenta ser coibida por meio desse inciso do artigo 34. Tá? Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Então, o advogado também ele tem que atentar à lei, não pode entrar com uma lei que vá entrar com um pedido que vá completamente o que está previsto na lei. Tá? Isso é uma atecnia, é um erro grave do advogado, e ele tem que estar sempre conduzindo seus clientes a não entrar nas aventuras jurídicas, como nós já vimos, né? E também ele deve também ter esse zelo de observar a lei e não ir contra ela. Mas ele faz uma ressalva, esse nosso inciso aí, o nosso inciso sexto, que vai falar o seguinte: caso a lei seja inconstitucional, caso seja uma injustiça prevista na lei, aí ele pode ir contra. Mas se não for nessas situações, ele não pode, ele não deve ir contra, porque senão ele está só ali impelindo o seu cliente a uma aventura jurídica sem a menor chance de êxito. Tá bom? O artigo 7º vai falar de violar sem justa causa o sigilo profissional. Nesse caso aqui, a punição é uma punição até mais leve, a gente vai ver que é apenas a punição será apenas de censura nessas situações. No caso de você revelar alguma informação íntima ali do seu cliente, né? Descumprir aquele sigilo, porque nós já falamos, né? Que o advogado deve cumprir o sigilo, é um dos deveres do advogado, manter o sigilo profissional. Então, se ele desobedece, ele está cometendo uma infração, conforme é estabelecido no inciso 7º do artigo 34. No inciso 8º, nós vemos ali que é também infração estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Tá? Então, também já falamos aqui dos deveres do advogado e é a sanção, igualmente, que ele se comunique com a parte diretamente, sem falar com o advogado, ou comunique com as partes e faça acordo sem comunicar com o seu cliente. Prejudicar por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio, prejudicar o seu cliente, né? Essa
prejudicar por culpa grave ou por uma falha grave, então podemos interpretar assim, uma culpa grave, uma falha grave. Então, prejudicar por uma falha grave, interesse confiado ao seu patrocínio, né? Confiado pelo seu cliente, aquele que passou a procuração para ele. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade dos processos em que funcione. Tá? Então, se ele gerou ali a anulação do contrato, o erro dele, de maneira consciente, ele também pode estar cometendo uma infração. Também cometerá uma infração se ele abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrer 10 dias da comunicação da renúncia. Lembra que nós já estudamos isso? O advogado pode pular fora do processo, mas ele tem que comunicar ao seu cliente. E aí, depois que há comunicação, ele ainda tem o dever de ficar 5 dias, ou melhor, desculpa, 10 dias, cuidando do processo. É o prazo que o cliente tem para procurar um outro advogado. Tá? Depois de 10 dias, ele não precisa mais cuidar do processo, mas durante esses 10 dias ele tem que cuidar. Então, ele pediu a renúncia, ou melhor, ele apresenta a sua renúncia e ele tem ainda 10 dias para cuidar do processo. O que ele não pode fazer? Pular fora sem apresentar a renúncia, ou pular fora após apresentar a renúncia, mas antes desses 10 dias que estabelece aí o estatuto, tá bom? Se ele fizer isso, ele comete uma infração. Também ele recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Existem algumas situações mais raras em que o juiz pode convocar o advogado para ele advogar a favor de uma das partes. Então, já ouvi histórias, confesso que eu nunca presenciei nada assim, vocês verem que é algo relativamente raro, mas em que o advogado estava lá no fórum, fazendo uma pesquisa lá, não sei, olhando os processos, e aí o juiz falou, olha, chama algum advogado. Aí a Meirinha falou, tem algum advogado aqui? Aí o advogado falou, sou eu, advogado. Olha, o juiz está te convocando aí para você fazer a defesa, para você acompanhar um dos réus aqui, ou um autor, não sei. E aí você não pode recusar. Se você recusar nesses atos, você pode ser punido aí com uma infração conforme o estatuto do advogado. Agora, são situações raras, o juiz pode convocar ali para que você auxilie. São aquelas situações onde, tipicamente, uma das partes está sem advogado e a outra parte está com advogado. Aí o juiz pede para que seja chamado um advogado para que seja equalizada aquela relação, para que não fique uma parte com advogado e a outra sem, porque isso traz uma desigualdade. Então o juiz chama alguém para que ele auxilie. Tá? Essa história que eu ouvi, acho que um professor que contou algo assim, pra você ver como faz tempo que eu ouvi essa história. E aí ela diz que o juiz chamou, e aí essa advogada conversou um pouco com aquela pessoa que surgiu ali do nada, que ele nem conhecia, explicou um pouco a história, deu uma olhada no processo, e aí acompanhou aquela parte. Tá? Então o advogado tem esse dever. Lembra que o advogado ele tem o ônus público, né? Que ele tem esse dever público. Então, por mais que seja uma atividade privada, ele também, às vezes, tem essas obrigações que ele deve cumprir. Tá bom? Fazer publicar outra infração. A 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Então, tomar cuidado, né, daquelas divulgações excessivas na imprensa, aquele advogado que se expõe demais, pode ali caracterizar, expor excessivamente algum processo, pode ali caracterizar alguma infração. Também será no inciso 14, que estabelece que a infração deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimento, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Gente, isso aqui é bastante interessante, porque esse eu já vi advogado fazendo. Era uma jurisprudência, e a jurisprudência estava ali como favorável a ele. E eu achei estranho, falei, isso aqui não está certo, porque ah, eu pesquisei jurisprudência, não tinha nenhuma jurisprudência favorável a ele.
esse aqui tá tão favorável a ele, deixa eu ver melhor. Aí eu peguei e olhei, deixa eu ler essa jurisprudência. Peguei e joguei lá o julgado no site para ver o que, que era. E aí eu vi que na verdade era o contrário. No final, em vez de falar julgar procedente, ele alterou para improcedente. Ele alterou o julgado para tentar induzir o juiz em erro. Olha que grave. Isso é bastante grave. Tá? Então, quando há essa prática, isso é uma infração. Tá? Então, alterar. Ou pego lá um texto de lei e altero lá uma coisinha que me parece mais favorável. Pego um artigo e altero, tiro um não, coloco um sim, tiro uma vírgula, coloco uma coisinha ali, altero uma coisa ali a mais, mudo uma súmula. Exato, né? Essa falsificação de texto, isso gera também a infração prevista no inciso 14. Tá? Então, você faz essa alteração com o intuito de confundir o adversário, o advogado da parte contrária, o intuito de confundir o juiz. Tá? Então, isso é uma prática de má-fé aí, que é punível, tá? Conforme o inciso 14 do artigo 34. Tá? O que mais nós temos aqui? Ah, também de valor de indenização, né? Nesse mesmo caso aí do inciso 14, às vezes teve, acho que eu também já vi alguma coisa assim, que é a parte, o advogado alterou o valor da indenização. Então o valor da indenização variava lá em torno de 1.000, 2.000 reais. E aí o advogado foi lá e alterou para 7.000, sei lá, uma coisa assim. Também era sacanagem, mas eu também peguei esse advogado. Acho que não fui eu, foi alguém que trabalhava comigo, mas falou, nós estávamos fazendo a defesa e eu achei estranho esse valor de indenização, achei muito alto. Fui procurar o processo, tinha sido alterado. Tá? É de uma má fé terrível, né? Fazer essa alteração. E até para evitar que você caia de trouxa num negócio desse, use sempre a jurisprudência dos tribunais. Né? Não fica pegando em outros lugares, que não sejam de fontes oficiais. Porque imagina se você, na boa fé, vai lá e encontra uma jurisprudência, mas é a jurisprudência que está alterada ali. Né? Então tome cuidado, sempre busque no site do tribunal, ali a chance de estar, provavelmente não vai estar adulterado. Tá? E outra, tomem cuidado para não pegar uma decisão que já foi recorrida, porque isso também pode pegar mal para você. Já vi situações como essa. O advogado apresentou lá uma decisão, um acórdão do tribunal local, e no STF tinha sido alterado, ou no STJ tinha sido alterado. Também fica chato, né? Não fica legal fazer isso. Aí não seria uma adulteração, mas vai pegar mal pro advogado, tá? E aí essas práticas aí também possibilitam a condenação em litigância de má-fé, tá? Uh, no inciso 15, fazer em nome do constituinte sem autorização escrita deste imputação a terceiro de fato definido como crime. Eu não posso alegar ali que alguém fez um crime se não tiver a anuência ali do meu cliente, tá? A autorização, inclusive, tem que ser escrita. Se eu vou acusar alguém de um crime, eu tenho que ter autorização escrita do meu cliente quando eu estiver representando ele. Isso também é um fato importante, às vezes é cobrado isso, tá? Essa autorização escrita. A OAB vai falar, precisa de autorização escrita? Não precisa. Não, mera comunicação, ou não há, a partir do momento que há procuração com poderes especiais, não precisa de autorização escrita. Então eles começam a mudar algumas coisinhas para enganar vocês, então tome cuidado, tá? Essa autorização escrita ela é essencial nas situações em que você quer imputar a terceiro um fato que seja definido como um crime, tá? Então se você está representando alguém, vai imputar a um réu, né, um terceiro, um fato que é criminoso, você esteja representando o seu cliente, você precisa dar a autorização escrita dele, tá? Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado, o descumprimento da própria OAB, de algum pedido da própria OAB. Prestar concurso a cliente ou a terceiro para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Nós vimos ali que você não pode fazer as aventuras jurídicas, lembra? Você não pode ter conluio com o seu cliente para fraudar a lei, também isso vai ser uma infração. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para a aplicação ilícita ou desonesta, também, né? Utilizar ali sua posição de advogado para algo ilícito, né? Você sabe que tem advogados que fazem isso. Receber valor das partes contrárias ou de terceiro relacionado com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Eu já vi em trabalhista algumas coisas assim, né? O advogado fala, ó, você quer fechar o acordo? Então tá.
A gente pode fazer assim, então, doutor. Eu recebo 3, você paga 10 para o cliente, eu recebo 3, e ainda depois ele vai garfar mais os 30% do cliente dele. Ele pode fazer isso? Não pode. Tá? Ele tem que falar, ó, você paga 13 mil para o cliente, eu pego os 30% que tem contratualmente com ele. Mas eu não posso receber alguma coisa para fechar o contrato. Mas eu já vi advogado fazendo esse esquema aí. E fala, ó, me paga aí tanto, que é as custas, tal. Ele inventa uma palavrinha ali, que na verdade é uma. Ele está se corrompendo, né? Ele está indo contra o interesse do seu cliente. Eu já vi advogado pedindo isso daí. E aí eu falei, não, doutor, eu pago, posso até aumentar a indenização. Sei lá, era 13 mil. Eu falei, ó, pago 15 mil pro teu cliente, mas pago direto para você. Pago direto pro teu cliente, esse valor de 15 mil. Vou pagar. Acho que era, ele estava discutindo 15 mil. Eu falei assim, ó, faz o seguinte, você me paga. Ele aceitaria 10, mas aí você faz o seguinte, me paga 3, paga 10 para ele, aí você paga 13, fica bom. Eu falei, ó, nada disso. Se você quer, eu pago 15 para o seu cliente. Aí você pega a sua parte de honorários que você fechou com ele. Mas não vou ficar pagando por fora aqui para você, porque depois eu trabalho na empresa, né? E eu falei, teria depois como eu provar lá na empresa que o pagamento foi a título o quê? De corrupção do advogado? Não dá, né? Pois é, né? E se a parte descobrir, ela vai ficar furiosa, né? Vai falar, pô, você recebeu um dinheiro, ainda levou a parte ali, né? Não é certo isso. Ah, então, isso também é uma prática punida pela OAB, é uma prática, uma infração da atitude do advogado. No locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa por si ou interposta pessoa, tá? Então, tipo, se ele enganar, se ele se valer ali da sua situação como advogado e vier a prejudicar o seu cliente, utilizando esse aí da sua posição como advogado, né? Então, é, qualquer uma das situações que vem enganar, se ele vier ali, é a consequência ainda de enriquecer, né, obter algo de maneira ilícita, às custas do cliente, o seu cliente ele vai também responder por essa infração aí na esfera